noite, igreja. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Coloque-se de pé, irmãos. Vamos orar para iniciar esse tempo de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede pela tua graça, pela tua misericórdia, e poder estarmos aqui, Deus, reunidos no teu nome para te louvar, te engrandecer. Obrigado, Deus, pela vida da sua igreja. Obrigado, Deus, por todos os servos que aqui se encontram, Pai. Obrigado, Deus, por todos os visitantes que o Senhor trouxe nessa noite tão especial, Pai. Pai amado, receba, Deus, os nossos louvores, Pai. Fale conosco através da sua palavra. Que nós possamos, Deus, ser edificados. Nós possamos sair daqui hoje, Deus, melhor que nós entramos. Tudo que nós fizemos aqui, Deus, será um intuito apenas no nosso coração. A honra e a glória do teu santo nome. E nós oramos, te entregamos esse culto e já te agradecemos. E não fazemos isso, Deus, nos nossos méritos. Fazemos isso no nome santo e precioso de Jesus. Somente a Ele, Pai, daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E não será só pelo tempo de hoje, mas por todo sempre. Amém. Vamos louvar esse Deus. Louvado seja Deus. Pode se assentar um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Gostaria de chamar aqui nosso querido pastor Zeca. Ele é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas, da nossa subseção aqui da Alta Paulista. E vou passar a palavra para ele, que ele agora vai dar o início na continuação do processo de concílio da minha ordenação. Então, Zeca, Deus abençoe. Está nas suas mãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida desta amada igreja. Como pastor, presidente da Ordem dos Pastores Batistas, eu gostaria de dar uma palavra à igreja, aos convidados, aqueles que talvez não conheçam o modelo ou a denominação batista, como é que nós chegamos ao ponto de reconhecer um irmão da igreja como pastor. Nós, e todos são assim, todo o processo de ministério pastoral inicia-se dentro de uma igreja local, encerra-se dentro de uma igreja local. A igreja local, ela enxerga no seu membro o potencial, a vocação, o chamado, e o encaminha para o estudo, para o preparo, para o seminário, para ele receber informação teológica. Neste processo, a igreja precisa decidir, é a igreja que encaminha. No processo, ele é acompanhado por pastores pela igreja. Ao final desse processo, mais uma vez, a igreja identificando que de fato aquele irmão tem a vocação pastoral biblicamente comprovada, ela então convoca um concílio examinatório, onde os pastores batistas irão atestar as convicções, o chamado, a vida e o conhecimento bíblico, teológico e eclesiástico do candidato. Nós fizemos isso. A sua história começou em Tupã, a igreja compreendeu o chamado, foi encaminhado para o seminário, durante anos ele passou nesse processo. Ao final do seminário, neste momento, volta-se à igreja, a igreja convoca o concílio, 27 de setembro, pastores reunidos nessa comunidade, fomos e avaliamos. E depois de algumas horas sendo testado, em várias áreas da teologia, em todas as áreas da teologia, tendo que dar respostas
bíblicas, apropriadas teologicamente, biblicamente, eclesiologicamente, em alinhamento com a denominação batista, com a declaração de fé batista. Então o concílio se reuniu. E a partir desse momento nós reabrimos o concílio de forma solene para cultuarmos ao Senhor. E neste dia festivo, nós ordenarmos o nosso querido amigo ao ministério pastoral, com uma oração, com um culto e com a bênção da igreja, reconhecendo que ela entendeu que havia um vocacionado, ela compreendeu que este irmão tinha os atributos pastorais, e agora ela atesta e aprova, e assim se encerra. Neste momento o concílio está reaberto, nós vamos adorar, vamos celebrar, e ao final deste processo nós voltamos aqui para encerrar essa noite. Eu gostaria de orar neste início, pastor. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, nós nos reunimos hoje aqui em nome de Jesus, o nosso Senhor, com tua igreja, para te adorar, te louvar, e mais uma vez que o Senhor possa, com teu Espírito Santo, sobre tua igreja, entre os irmãos de sua igreja, para que Ele conduza a sua igreja num pastoreio bíblico, num pastoreio direcionado pelo Senhor. Nós estamos hoje aqui neste momento com corações alegres e contentes e unânimes nesse momento de adoração em nome de Cristo. Amém. Coloque-se de pé, vamos continuar louvando nosso Deus. Todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã, por favor. Pastor Renato, ele irá nos conduzir à pregação da palavra de Deus de hoje. Queria orar com você. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado, Pai, por esse tempo que nós estamos tendo de louvor e adoração a Ti, Deus. Colocamos, Deus, a vida do Teu servo no Teu trono de graça, pedindo a Tua graça sobre ele, que ele possa, Deus, enxergar as verdades contidas na Sua palavra, que nós possamos, Deus, aprender, Senhor, nós possamos, Pai, exaltar o Teu santo nome. Usa o Teu servo, o louvor da Tua glória. E essa oração que fazemos nos méritos de Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. Obrigado. Boa noite a todos vocês, graça e paz de Jesus. Boa noite. Louvado seja Deus por essa noite, que alegria estar aqui para esse tempo tão precioso com os irmãos. Eu trago um abraço da Igreja Batista de Tupã. Louvo a Deus pela vida dessa querida igreja, da qual temos a nossa história sendo uma só história. Louvo a Deus por estar aqui com vocês, por esse privilégio de poder, nesse tempo tão importante, trazer uma palavra de encorajamento ao Paulo, ao pastor Paulo, e também à igreja de Jesus. Louvo a Deus pelos pastores presentes também, amados irmãos, amigos, e que esse tempo seja para a glória de Deus. Eu também quero dar parabéns a você, igreja que se reúne aqui em Junqueirópolis, pelo pastor que Deus lhes deu, pelo pastor que conheço há muito tempo, conheço toda a sua trajetória, e atesto junto ao pastor Zeca e aos irmãos, os demais pastores, de que Deus tem dado para vocês um homem abençoado, certamente um servo do Senhor. Para esse nosso tempo, eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, eu quero ler com você os versículos 1 a 5 de 2 Timóteo, capítulo 4. Meu desafio é meditar com você
nesse trecho da palavra de Deus. Quero pedir que você deixe a sua Bíblia aberta, nós passearemos por esses versículos, tentaremos entender esse texto bíblico, aplicá-lo a nós, mergulhar nele. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5 da palavra de Deus. Repito, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Eu vou ler o texto bíblico e então mergulhar com você na reflexão dele. Diz assim a palavra de Deus: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Que a palavra de Deus fale ao nosso coração, para a glória dele. Nós temos a tendência de, como igreja, é verdade que há exceções, mas essa é a nossa tendência, de medir a qualidade de um pastor pela qualidade da sua pregação. O coletivo imaginário sugere a nós, quase que unanimemente, que se um pastor prega bem, ele é um bom pastor. Se um pastor prega mal, ele é um mau pastor. Mas você há de concordar comigo de que uma boa pregação pode ser algo muito subjetivo e relativo, muito questionável. Uma pessoa ela pode ser extremamente eloquente, ela pode ter uma força emocional contundente, ser habilidosa em lidar com os sentimentos e ainda assim estar completamente distanciada do que é uma boa pregação. Aqueles que estudam um pouco mais a pregação como uma ferramenta, sabem que uma boa pregação, ela se fundamenta naquilo que nós chamamos de uma exegese. Exegese é uma palavra que vem do grego, que significa uma ferramenta, um processo que nos leva a investigar, a interpretar e a compreender o texto bíblico. Não existe uma boa pregação sem uma boa exegese bíblica, sem você se aprofundar no texto, observar o texto, ser fiel ao que Deus está querendo dizer naquele texto, para que você, garimpando o tesouro das Escrituras, você o traga à realidade da igreja, para que a igreja escute a palavra de Deus, mais pura e simples. Uma boa pregação, ela se fundamenta nessa ferramenta que nós chamamos de exegese. Mas é triste o fato de que avaliamos um bom pastor por um bom sermão. E eu digo isso para você, querido irmão, porque uma das grandes preocupações que Paulo tem ao escrever a sua segunda carta a Timóteo é a de que Timóteo seja um grande pregador da palavra. A segunda carta a Timóteo é a última das cartas do apóstolo Paulo, o maior autor em cartas do Novo Testamento. 2 Timóteo é a carta mais pessoal, mais íntima do apóstolo Paulo, e ela é endereçada ao seu pupilo, ao seu sucessor, Timóteo, que a essa altura é pastor na igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele tem 3 ênfases, há 3 propósitos passeando pela carta. Primeiro desafio que Paulo tem é conscientizar Timóteo de que o ministério, ele envolve o sofrimento e que Timóteo precisaria estar pronto para sofrer. Paulo também está pedindo, na sua segunda carta, que Timóteo venha o visitar, porque ele está somente na presença de Lucas e muitos o abandonaram. Ele quer receber uma visita de Timóteo. E o terceiro propósito da segunda carta de Paulo a Timóteo é uma espécie de um testamento que Paulo deixa sobre a sua vida. Paulo está em 2 Timóteo escrevendo as suas últimas palavras, ele está numa
prisão mamertina, uma masmorra, diferente da primeira prisão que a gente vê no final do livro de Atos dos Apóstolos, uma prisão domiciliar com alguma liberdade. Agora Paulo está preso num calabouço romano, um lugar que era somente para aqueles que seriam em breve executados e mortos. Paulo está à beira da morte e ele sabe disso. 2 Timóteo capítulo 4, mais precisamente dos versículos 1 a 5, é o ápice da carta. Paulo está fazendo aqui um encargo solene. Em outras palavras, ele está expressando para Timóteo a última das suas vontades e está o responsabilizando a esse respeito. Isso que você vê em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, resume, por que não, a missão pastoral diante do nosso tempo. E prega a palavra, que está no capítulo 4, versículo 2, é um dos versículos mais famosos da segunda carta de Paulo a Timóteo. Prega a palavra. Em outras palavras, seja um grande pregador. Paulo tem essa preocupação. Você precisa, como um pastor, ser um grande pregador. Mas a minha proposta para você é mostrar para você que, segundo a visão paulina, ser um grande pregador aqui no texto bíblico está muito além de um sermão de domingo à noite. Ser um grande pregador no entorno do texto bíblico que nos é apresentado está muito além de um culto de doutrina de durante a semana, ou uma palavra dada num culto de oração, ou lecionar uma aula de escola bíblica dominical como um pastor. Vai muito além do que ser um exegeta para um estudo formal na igreja. A minha proposta é que Paulo ordena a Timóteo que ele seja mais do que um pregador, mas seja um exegeta da palavra, da cultura e do seu próprio coração. A minha proposta para você nessa noite, para o meu querido amigo e irmão Paulo Marques, é: Paulo, seja mais do que um pregador, seja mais do que alguém que é medido por um culto de domingo à noite, ou de um ensino formal. Seja um grande exegeta, um grande investigador, intérprete e compreendedor da palavra, da cultura e do seu próprio coração. A primeira lição que eu quero trazer para você é essa: seja um exegeta da palavra. Leia comigo de novo, por favor, versículos 1 e 2. Eu quero me aprofundar nos versículos 1 e 2 com você nesse momento. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Quando nós olhamos para o versículo 1 que lemos agora, e olhamos para o versículo 3 que lemos há minutos atrás, nós vemos que nesse texto bíblico, Paulo está confrontando duas realidades de vida. Paulo está colocando lado a lado duas maneiras que são antagônicas, opostas, de você enxergar a vida. No versículo 3, ele confronta um estilo de vida que vive para a sua própria satisfação, para os seus próprios interesses. Ele cita, nós veremos daqui a pouco com mais detalhes, que ele está confrontando pessoas que vêm à igreja ou estão no mundo e estão somente atrás dos seus próprios interesses, estão atrás de uma pregação sob medida para elas mesmas. Elas não estão atrás da Bíblia, elas estão atrás do seu próprio interesse. Essa é a realidade do versículo 3, é a realidade de alguém que vive para os seus próprios interesses. No versículo 1, entretanto, Paulo está alertando a Timóteo a viver sobre uma outra perspectiva, sobre a perspectiva de alguém que se entende diante do trono de Deus na história e do fato de que Jesus Cristo, seu Filho, está vindo instaurar o seu reino. No versículo 1, quando você vê ali a expressão, o exorto solenemente, Paulo está usando uma expressão judicial para dizer: Timóteo, a realidade pela qual deve sustentar a sua vida é a realidade do trono de Deus, é a realidade do Cristo que vem instaurar o seu reino. É essa realidade que deve prevalecer sobre você. Em outras palavras, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o seu plano, nós conhecemos as promessas que temos em Cristo Jesus, e é diante disso que os seus desejos devem se render.
O seu desejo não é, como os falsos mestres estão propondo, que você se renda aos seus interesses, mas que você se renda diante do fato de que você vive na presença de Deus e diante do fato de que Jesus Cristo está voltando. E justamente por encararmos a vida na perspectiva de que existe um Deus vivo, de que o céu é o seu trono, e Ele há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino em Cristo Jesus, é que nós devemos pregar a palavra. Justamente porque nós não vivemos para satisfazer os nossos interesses, mas vivemos porque conhecemos um reino de Deus e do seu Filho amado, é que Paulo diz a Timóteo: prega a palavra. Quer seja popular ou não, essa é a ideia em tempo e fora de tempo. Quer isso agrade as pessoas ou não, o seu compromisso é ser um exegeta da palavra, é você ser um investigador dela, um intérprete dela, é você ser um compreendedor dela. Essa é a sua missão, Paulo, meu querido irmão, pastor Paulo Marques. Seja um exegeta da palavra, seja popular ou não, lute por ela. Confronte, é o que Paulo diz. A ideia aqui de confrontar, de repreender, é aponte aquilo que está errado, corrija, aponte aquilo que é o certo. Quando ele diz também, na combinação das palavras, exorte com toda paciência e doutrina, ajude as pessoas a crescerem, respeite os processos, celebre os pequenos avanços, mas conduza o rebanho, que é de Jesus, centrado na palavra de Deus, mergulhado na palavra. Eu gosto do fato de pensar que o termo que Paulo usa, o pregue, ele é muito conhecido no Novo Testamento. Quando Paulo diz pregue, ele está usando um termo no grego que é o querigma, que é algo muito associado à pregação formal. Nós reduzimos o querigma, o pregue, a uma pregação formal. Mas querigma, nas Escrituras, é muito mais do que um ensino público. A palavra que Paulo está usando aqui, para pregue, é no sentido de seja fiel à palavra e aplique a palavra em qualquer contexto da sua vida, no púlpito, na praça, na casa, na rua, na prisão, na mesa. Em Atos capítulo 17, quando Paulo está na praça pública, ele está anunciando o querigma, ele está pregando. Em Atos capítulo 10, a pregação acontece na casa de Cornélio. Em Mateus capítulo 3, João Batista prega no deserto. Em Marcos capítulo 1, Jesus está pregando, e o mesmo termo é usado, nas ruas. A ideia é que você, querido irmão pastor, seja um proclamador, como um arauto, que carrega a mensagem preciosa de uma autoridade. Você carrega uma mensagem que não é sua, meu irmão. Você carrega a palavra de Deus, e é a ela que você tem que ser fiel. Assim você será fiel a Deus. Paulo, seja um exegeta da palavra. Entenda que você é um guardião da palavra de Deus na vida da igreja de Cristo, para além do púlpito. Isso começa na sua família. Isso começa com os aconselhamentos bíblicos que sobrevirão a você nos tempos de visita ou nos gabinetes da igreja. Nos velórios, você terá o desafio de confortar pessoas, de chamá-las à esperança em Cristo Jesus. Prega a palavra. Na animosidade que muitas vezes a igreja nos faz como pastor passar em momentos difíceis, se lembre, o seu compromisso é com a palavra. Irmãos, Igreja Batista Vida em Cristo de Junquerópolis, não espere do pastor de vocês habilidades públicas, somente habilidades públicas. Não espere todo domingo mensagens que necessariamente te farão chorar ou te farão repensar sobre aquilo que mais toca o seu coração. Não espere que o pastor de vocês seja aprisionado pelas suas preferências. Não o trate como um funcionário ou alguém que tem que ser perfeito, mas cobrem do pastor de vocês, esperem dele, que ele seja alguém amoroso, zeloso e fiel à palavra de Deus. Que quando você receber um conselho dele, você celebre o fato dele confrontar você, dizendo que é um viver segundo a palavra para a sua vida. Que você celebre o fato de, numa decisão em assembleia, esse homem desejar
que a igreja ande segundo a palavra de Deus. Isso é ser um exegeta da palavra. É muito mais do que um culto de domingo à noite. É alguém comprometido em todas as esferas da sua vida com a palavra de Deus. Seja um exegeta da palavra. Segunda de 3 lições. Seja um exegeta da cultura. Versículos 3 e 4, leio mais uma vez com você, por favor. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. É interessante que a exegese, essa ciência que me leva a um processo investigativo, interpretativo, de mergulhar em algo para que eu entenda aquilo e a partir daquilo eu possa propor algo. A exegese não é só uma ciência bíblica. A exegese é uma ciência que pode ser aplicada a outros objetos de estudo. Paulo aqui está propondo que Timóteo seja um exegeta da palavra, um investigador, um compreendedor dela. Mas ele também está indicando que Paulo também está indicando que Timóteo seja um exegeta da cultura. O que você leu aqui comigo nos versículos 3 e 4 é um diagnóstico que Paulo traz sobre o tempo que ele vive. Esse homem é um homem com olhos abertos para o que está acontecendo no mundo à sua volta, para os corações humanos, para a cobiça do coração humano e como eu leio o mundo à minha volta. Olha como Paulo exorta Timóteo sobre o cuidado com o que virá. Você deve ter lido no versículo 3, isso, pois virá o tempo. A ideia de virar o tempo não é a ideia de algo que está para acontecer. É a ideia de algo que já acontece nos dias de Paulo, mas que certamente se intensificarão. São sinais presentes que se intensificarão. Se você passar os seus olhos na primeira parte do versículo 3, você verá que essas pessoas não suportarão a sã doutrina. Em outras palavras, o que ele está dizendo? As pessoas não desejarão ser confrontadas pela palavra. Eu acabei de dizer para você, ame quando o seu pastor confrontar você com a palavra. Mas Paulo está dizendo, não é isso que você vai fazer. Você não vai desejar isso. Olha a segunda parte do versículo 3, quando ele diz sobre coceiras nos ouvidos. Essa ideia de coceiras nos ouvidos é as pessoas desejarão o que lhes agrada. A ideia de coçar o ouvido é quando você está ouvindo algo que isso te incomoda, você fala, meu Deus, eu não aguento mais, para de falar, eu não quero mais ouvir isso, está coçando, está me incomodando. Paulo está dizendo, é assim que as pessoas receberão você, é assim, elas não quererão a palavra. A terceira parte do versículo 3, ele fala sobre os mestres, segundo a sua própria cobiça. Fala sobre mestres que se juntarão, mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. A proposta é de pessoas que procurarão líderes que falem o que elas querem ouvir. Paulo está propondo para Timóteo uma leitura do que acontece no mundo à sua volta. Paulo está desafiando Timóteo sobre o seu próprio rebanho. Timóteo, você deverá ser um exegeta da palavra, mas não se esqueça, preste atenção também na cultura, preste atenção onde está o desvio do coração, preste atenção, porque no versículo 4 ele diz, essas pessoas trocarão o evangelho sólido por narrativas que são mais bonitas, recusarão a verdade, voltando-se para mitos, voltando-se para ideias mirabolantes, sentimentalistas, pragmáticas, mas que nos distanciam da verdade de Deus. Seja criterioso, Timóteo. Seja criteriosa, igreja, uma vez que essa carta circula por toda a igreja. Eu ouvi certa vez um pastor dizendo que todo crente, ele deve estudar a Bíblia com o jornal do dia ao lado. Isso não quer dizer que a Bíblia e o jornal do dia estão em pé de igualdade, tá bom? Mas isso quer dizer que ao estudar a Bíblia e ser um exegeta dela, eu preciso prestar atenção no que está acontecendo no mundo à minha volta e na realidade em qual eu vivo. Paulo, leia a cultura da sua igreja, não se esqueça de fazer isso. Não se esqueça de, com honestidade, perguntar a si mesmo, quais são os ataques que o meu rebanho sofre?
Qual é a luta por detrás desse coração aflito que pede um aconselhamento, desse coração aflito que se levanta, talvez com um espírito de divisão? Troque a ideia de como eu resolvo os problemas das pessoas para como eu posso ajudá-las a se resolver diante de Deus. Troque a ideia de ser um resolvedor de problemas, meu irmão, para ser um resolvedor de pessoas. Saiba conscientizar a sua igreja que a pergunta não é como eu resolvo o meu problema, a pergunta é como eu entendo a que Deus está me chamando. A questão não é como você resolve os problemas do seu casamento segundo as suas necessidades. A questão é a que Deus está te chamando no seu casamento, na situação em que Ele está, aonde Deus quer te moldar, aonde Deus quer te levar num relacionamento mais íntimo com Jesus, ser mais parecido com Cristo, como Deus quer que você embaixe a redenção nessa situação. Igreja, ajude o seu pastor, diariamente, buscando a Deus, numa autoconfrontação sincera, cultivando a sua vida de oração e palavra de Deus. Pergunte-se diariamente, ovelha, o que molda o seu coração? Será que é a palavra que molda o seu coração? Será que são os seus gostos? Será que são as suas preferências disfarçadas de tradição? Porque vamos ser sinceros, falo aqui com toda tranquilidade de ser um pastor de uma igreja de quase 90 anos. A Igreja Batista de Tupã tem 88 anos. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, nós dizemos amém, porque nós vemos muitos movimentos à nossa volta que são pragmáticos, que não estão nem aí com a palavra. Eles querem crescer, eles querem encher a igreja, eles querem o sobrenatural de Deus sem a palavra de Deus, eles querem sentir, eles não querem pensar. Está cheio de igrejas assim, não é mesmo? E nós que somos igrejas históricas e tradicionais, nos orgulhamos por justamente termos por bandeira não ceder a esses movimentos, não é mesmo? Mas a verdade é que a nossa luta enquanto igreja tradicional não é necessariamente esse cristianismo progressista. A nossa luta enquanto igreja tradicional é não transformar aquilo que nós chamamos de nossa tradição nos nossos tradicionalismos. Deixa eu expressar algo aqui para você. No que diz respeito a escrever uma mensagem, uma máquina de escrever dos anos 80 e um celular de última geração conseguem fazer a mesma coisa, não conseguem? Mas por que essa minha comparação ela é ridícula? Porque você sabe que um celular de última geração ele pode produzir e se conectar com o mundo à sua volta e a velocidade dele de uma maneira muito mais eficaz do que uma máquina de escrever. Você sabe qual que é a luta da igreja tradicional? Eu vou falar da minha igreja. É a gente pregar o evangelho dentro da nossa tradição, que se torna um tradicionalismo, sendo uma máquina de escrever. Nós rejeitamos toda a modernidade. Nós rejeitamos todo e qualquer tipo de diálogo com a modernidade. Mas nos esquecemos de filtrar que existem coisas que não são pecaminosas. Existem outras coisas que são pecaminosas, e nós jamais abriremos mão da palavra. Mas existem coisas que nos fechamos no nosso jeito de ser, e na verdade estamos sustentados pelos nossos próprios interesses também. Só que os nossos interesses são tradicionalistas. Eu ouvi uma frase certa vez que diz o seguinte: tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Paulo, eu tenho certeza, porque eu lido com essa realidade, que a nossa luta não é dizer para os irmãos, sejamos firmes na palavra. A nossa luta é dizer para os nossos irmãos, vamos arregaçar as mangas e com toda a bagagem que temos na palavra, vamos alcançar o mundo lá fora, mas para isso nós vamos ter que abrir mão das nossas preferências, dos nossos orgulhos, do nosso tradicionalismo, que na verdade engessa a proclamação do evangelho. Seja um exegeta da cultura. Por fim, mas não menos importante, seja um exegeta, Paulo, do seu próprio coração.
Leia comigo o versículo 5 do capítulo 4. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. É interessante que Paulo agora dá uma palavra endereçada a Timóteo para um olhar do seu próprio coração. Até aqui, Paulo fez Timóteo olhar para cima e ver o trono de Deus e ser confrontado por essa realidade. Por isso prega a palavra. Posteriormente, convocou Timóteo a olhar para o lado e ser sensível à aplicação da palavra na sua cultura. Mas é interessante que isso tudo faz com que Paulo agora convoque Timóteo a olhar para dentro, a olhar para o seu próprio coração. Tu, porém, é uma expressão bastante conhecida nessa carta. Paulo agora é específico sobre a conduta de Timóteo. E ele diz coisas importantes. Olha só o que ele diz na primeira parte do versículo 5, quando ele diz seja moderado. A ideia de ser moderado é a ideia de ser equilibrado em todas as áreas da sua vida. É como se Paulo dissesse, coloque as áreas da sua vida sob análise e avalie se há alguma pressão ou sentimento prevalecendo que está o desviando de Jesus. Paulo está convidando Timóteo a um olhar para o seu próprio coração. Timóteo, você prega a palavra para os seus, você pega a palavra para esse mundo, você olha para a cultura, mas você também precisa pregar para você mesmo e administrar o seu próprio coração. Coloque o seu coração sobre análise. Essa é a ideia de seja moderado em tudo. Avalie o que você faz. Na segunda parte do versículo 5, ele diz suporte os sofrimentos. Entenda, você vai sofrer. Você quer um exemplo disso? Para eu vir aqui falar o que eu estou falando sobre o tradicionalismo religioso é fácil, sabe por quê? Eu vou montar no meu carro e eu vou embora. Mas se eu estivesse no seu lugar, o Zap essa semana vai cantar. O pastor enlouqueceu. O pastor agora quer ceder às pressões. O pastor... Não é fácil não, meu irmão. A gente fala uma coisa, os irmãos distorcem, os irmãos falam diferente, colocam coisa na nossa boca que a gente não falou, e aí domingo que vem a gente está aqui sorrindo e animando eles de novo, enquanto no churrasco, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão falando mal da gente. Bando de crente amados por Jesus. Paulo, eu me lembro de um pastor que foi meu professor de teologia sistemática no seminário. Ele é conhecido hoje, ele é um pastor de mídias sociais. Ele se chama Marcos Granconato. O Granconato, ele dizia o seguinte na sala de aula para a gente no seminário: vocês têm certeza do que vocês estão escolhendo fazer? Vocês serão o líder de uma tribo indígena que toma flechadas o tempo todo, e vocês serão os que mais terão flechas nas costas. Vocês serão as pessoas, uma das pessoas mais amadas, mas também mais odiadas da igreja. Vocês tentarão lidar com os problemas dos outros a fim de ajudá-los, mas o problema dos outros será você. Aí o professor, ele dizia o seguinte: pastor, deixa eu falar para vocês, se vocês não querem sofrer, desistam agora e vão procurar outra coisa para fazer, porque ser pastor é passar por luta e passar por tribulação nesse mundo. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, suporte o sofrimento. Timóteo, você vai ter que saber engolir o choro e continuar andando. Por quê? Porque a sua obra é de um evangelista. É isso que ele está dizendo. Se lembre do seu chamado. Se lembre do porquê você está aqui. Você está aqui para participar daquilo que Deus está fazendo na história. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz que tudo isso provém de Deus, que está reconciliando consigo o mundo em Cristo Jesus e nos fez dessa mensagem embaixadores. Nós participamos daquilo que Deus está fazendo na história. Paulo, você será tentado a se lembrar no seu ministério que você foi esquecido por Deus. Você será tentado a se lembrar ou a achar que Deus, na fila de dar problema para as pessoas, escolheu você, porque te deu um ministério pastoral, o lugar mais problemático para você viver.
Mas não é isso que Paulo está dizendo quando ele diz para Timóteo, cumpra o seu ministério. Quando ele diz, cumpra o seu ministério, ele te diz, honre aquele que te chamou para trabalhar num lugar, se não o mais precioso, um dos mais preciosos do projeto de redenção na história, que é liderar a igreja de Cristo. Você não é um coitado. Você não é uma vítima. Você não é alguém esquecido. Você é alguém que tem o privilégio, dupla honra, de participar daquilo que Deus está fazendo na história, na janelinha, sentado no banco da frente. Paulo, só que para isso você vai precisar cuidar de você mesmo. Se você não tiver diariamente o seu tempo de oração e de palavra, confrontando-se a si mesmo e o seu coração, isso tudo é pesado demais para nós. Paulo, cuide do seu descanso, cuide da sua esposa, cuide da sua filha. Daqui a pouco ela casa, aí o problema é dele. Brincadeira, Manu é uma bênção. Mas cuide da sua família. Paulo, saiba dizer não. Acabamos de falar sobre isso, não foi mesmo, Zuleika? Pastor tem que saber dizer não. Paulo, seja pastoreado. Você precisa de um mentor. Você precisa de um grupo de irmãos da igreja para ser um conselho pastoral para você. Irmãos que repartam com você o fardo, repartam com você os desafios. Igreja, cuide do seu pastor. Igreja, ore pelo seu pastor. Dê presentes ao seu pastor. Esse ano, no meu aniversário, eu ganhei uma camiseta do Palmeiras, que vai ser campeão da Libertadores amanhã. Posso ouvir um... Não, ouvir um amém, não. Nenhum está amarrado também, não quero ouvir um está amarrado. Deixe o seu pastor tirar férias. Respeita ele no dia de folga. Pergunta para ele se ele está precisando de alguma coisa. Ele sorri para você todo domingo. Sorria para ele, sorria para a esposa dele. Pergunte, vocês estão precisando de alguma coisa? Meu querido irmão, Paulo exorta Timóteo solenemente a ser um grande pregador. Mas isso está muito além de um ensino público formal de domingo à noite. Isso diz respeito a você ser um exegeta, investigador, intérprete, compreendedor da palavra. Ser um exegeta da cultura, um investigador, um intérprete, um compreendedor da cultura. Ser um exegeta do seu próprio coração. Um investigador, um intérprete do seu próprio coração. Meu desejo, junto a toda essa igreja, eu tenho certeza, é que o seu ministério aqui seja muito bem sucedido. E ele será, se você aplicar a palavra de Deus ao seu coração e à vida dessa igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, porque é ela que nos conduz, é ela que nos ensina, é ela que nos exorta, é ela que nos equipa, que nos capacita, Deus, a continuar, Pai, nessa caminhada. Obrigado, Deus, pelo Teu amor expresso através das Escrituras. Obrigado, Pai, porque nós precisamos diariamente, Deus, ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou, da forma como nós estávamos, da forma como nós éramos, Deus. E deu o que o Senhor tinha de mais precioso, Pai, para passar por tudo que passou em favor de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse presente, Deus, de ter, Pai, a Tua palavra que expressa toda essa graça, toda essa... Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Deus, nas nossas vidas. Se não fosse isso, Deus, nós seríamos consumidos, Pai, por nós mesmos. Nós Te louvamos, Pai, e Te bendizemos. E não fazemos isso nos nossos méritos, mas fazemos isso em quem é o centro da nossa vida, que é Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Coloque-se de pé, irmãos. Vamos louvar esse Deus.
Nós gostaríamos de chamar o irmão Lincoln para vir aqui, por favor. Ele vai dar uma palavra em nome da igreja, né, nesse momento. Em nome da igreja, quem é Paulo Rogério Marques Oliveira? Falando em nome da Igreja Batista Vida em Cristo, ao responder essa pergunta, nossos corações se enchem de alegria e gratidão. Porque para nós, Paulo Rogério Marques de Oliveira não é apenas um nome. Ele é um presente de Deus a esta igreja. É um servo fiel, separado pelo Senhor para a proclamação do Evangelho, dedicado ao cuidado da igreja, um verdadeiro pastor segundo o coração do nosso Pai Celestial. Conhecemos-lo há pouco mais de um ano, mas desde o primeiro dia, nossos olhos e nossos espíritos reconheceram aquilo que em nossas orações fora pedido. Deus nos enviou um pastor bíblico, não por acaso, não por escolha humana, mas como resposta divina ao clamor da igreja. Desde que assumiu o pastorado, o pastor Paulo tem demonstrado compromisso genuíno com a palavra, firmeza doutrinária, preparo bíblico, amor pelas almas e zelo pela igreja. Seu ministério tem sido marcado por dedicação, sinceridade e profundidade espiritual. E as evidências de que ele é escolhido por Deus se tornam claras. Vimos que a igreja cresce, membros retornam para nossa casa, novos convertidos chegaram, famílias sendo restauradas e corações sendo reacendidos. Tudo isso porque a igreja está sendo pregada com fidelidade o verdadeiro evangelho e estamos caminhando juntos, segundo as Escrituras, segundo a vontade do Senhor. A igreja reconhece o pastor Paulo como um pastor, vocacionado, chamado, separado pelo Senhor. Temos aprendido com suas pregações, sido edificados por seus ensinos, consolados por seu cuidado e desafiados a viver uma fé mais profunda. E, como afirmado por 1 Timóteo 3, o vemos liderar sua casa e a igreja com integridade, amor e firmeza. Sua família, que serve ao lado dele com alegria e dedicação, é testemunho vivo do seu chamado. Por meio da vida e do ministério do pastor Paulo, sentimos o amor de Cristo. Vemos Deus cuidando de nós, nos guiando, nos ensinando e nos fortalecendo. Por tudo isso, esta igreja louva ao Senhor. Louvamos a Deus por nos conceder um pastor comprometido com o reino, fiel à palavra, apaixonado pelas vidas e totalmente entregue ao propósito de Deus. Louvamos porque, através dele, sentimos o carinho, o cuidado e a direção de nosso Deus. Glória seja dada ao Senhor por aquilo que ele tem feito e continuará a fazer à nossa igreja. E quebrando o protocolo, como é costume aqui da igreja, nós queremos passar a você uma pequena lembrança por esse momento que você passou do concílio, por esse momento de ordenação, né? E que você sempre lembre do carinho da igreja através desse presente. Mas também a gente quer chamar a Lília aqui um minutinho. É você. Nós também queremos lembrar da Lília nesse momento, porque ela participou de toda essa caminhada, né? Dos momentos que teve que aguentar a ausência do Paulo em sua casa, que estava lá em São José dos Campos, ou estava no polo em Três Lagoas, né? Deu suporte a ele naquele momento que ele precisava se concentrar para o estudo, né? Então você também teve que abrir mão dentro da sua casa de momentos com ele para que ele estivesse aqui hoje. Então dessa forma também queremos deixar uma lembrança a você, e a Márcia, que é a líder das senhoras da igreja, vai fazer esse presente.
abençoe. Pastor Zeca, eu pediria que o pastor estivesse orando pelo casal. Vamos, como igreja, nos colocar em pé. Estenda a sua mão direita. Nós nos unimos numa mesma fé, no mesmo coração, nesse momento, em nome de Jesus, como igreja, e oramos. Que o Senhor guarde esta casa, essa família. Que o Senhor revista esse lar de toda a sua bondade e misericórdia. Que eles no Senhor tenham a força, a coragem, a ousadia de exercer o ministério juntos. Cuide de seus corações, de suas emoções, de seus sentimentos. Que esse ministério, essa vocação esteja unida numa mesma fé e no mesmo cuidado do Senhor Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, nós vamos ter mais um momento. Eu gostaria de chamar os pastores que estão presentes. Viu o Gilson, viu o Cleison, o Eliezer ali. Nós vamos aqui à frente, acho que fica melhor. O pastor Renato na leitura disse, de forma, pastor Rodney, de forma solene. Esse é um momento solene, é um momento em que nós, pastores, espiritualmente reconhecemos o Paulo como pastor e o consagramos ao ministério. Vou pedir para o pastor Rodney conduzir nessa oração. Pai querido, nós te louvamos, dando-lhe graças, ó Deus, porque o Senhor mais uma vez provou a sua soberania, a sua majestade, e escolheu, ó Deus, o teu servo Paulo para o ministério da palavra. O que nós fizemos, ó Deus, que um dia também nos submetemos, foi apenas uma aferição do chamado do Senhor, e podemos, ó Deus, comprovar, podemos, ó Deus, averiguar que o teu servo está preparado, pronto para a grandiosa missão. E nós, ó Deus, agradecemos e rogamos a bênção do Senhor sobre a vida do Paulo, sobre a vida de sua família, esposa e filhos, sobre a vida da igreja, ó Deus, das ovelhas do Senhor, a qual Paulo está agora, ó Deus, liderando, conduzindo aos pastos que o Senhor preparou e às águas que o Senhor tem dado. Ó Deus, por ele rogamos, por eles, por esta igreja, ó Deus, clamamos, rogando a bênção do Senhor, a direção do Senhor, o poder do teu Espírito Santo, fazendo próspero o caminho do teu servo e da tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Neste momento nós vamos fazer a leitura da ata, atestando publicamente o concílio, o exame, nossa aprovação e também a nossa solene reunião nessa noite. Pastor Gilson fará a leitura. Ata do concílio de exame e consagração ao ministério pastoral do irmão Paulo Rogério Marques de Oliveira. Ata do concílio de exame e consagração do irmão Paulo Rogério de Oliveira, RG 26401-2331, CPF 257-925-78885, nascido no dia 21 de junho de 1976, brasileiro, natural de Tupã, filho de Paulo Marques de Oliveira e Maria da Conceição Marcolini de Oliveira,
casado com Lilian Bezerra Ferreira de Oliveira, e pai de Emanuela e Ayumi Ferreira de Oliveira, Giovanni Motoque de Oliveira, Bruno Motoque de Oliveira. No dia 1º de novembro de 2025, às 9h15 da manhã, dá-se início ao concílio de exame, devidamente convocado pela Igreja Batista Vida em Cristo de Junqueirópolis, em sua sede, a Rua São Salvador 1339, Centro, Junqueirópolis. Após saudação aos presentes e oração feita pelo pastor José Eduardo, presidente da Ordem, secção Alta Paulista, pastor José Eduardo Lopes organiza o concílio, que ficou assim constituído. Presidente José Eduardo Lopes, número da Ordem 1518, examinador Renato Buzo, número da Ordem 9740, secretário Gilson da Silva Sobral, número da Ordem 3034. Também tivemos as participações dos seguintes pastores: Alex Fabiano Alves, Dirceu Pazotti, Eduardo Melnick, Vladimir Santos Vital, Jorge César da Paz, Leonel Estevão de Amorim, Matheus Pazotti, Natan Lima Caval Gonçalves, Rodinei Aparecido de Almeida e Wilson Vander Bertoldi Pereira. Um total de 13 pastores batistas presentes no momento. Conversão e chamado. Inicia-se então o concílio com o candidato dando o seu testemunho de conversão. Fala do seu encontro com Cristo através de uma mensagem baseada em Isaías 45:22, quando, após frequentar a igreja algumas vezes por ser técnico de som, essa mensagem tocou o seu coração e ele entregou sua vida a Cristo. Logo após, sentiu o chamado ao ministério pastoral. Depois de conversar com o pastor Silas Largue Campos, pastor da época, foi estudar no seminário Martin Busser. Estagiou e liderou por 6 anos a Missão Batista em Queiroz, São Paulo. A esposa do candidato, irmã Lilian, é convidada pelo presidente do concílio e faz uso da palavra, dá testemunho sobre a vida do irmão Paulo e presta total apoio ao seu chamado pastoral. Logo após, o candidato é examinado pelo pastor Renato em questões doutrinárias de teologia, bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, hamartologia, soteriologia, angelologia, escatologia, eclesiologia e ética pastoral. A palavra é franqueada aos pastores presentes, que também fazem algumas perguntas ao candidato. Logo após, o concílio se reúne a portas fechadas, após algumas ponderações, aprovam e recomendam o candidato à ordenação e consagração pastoral. Ao 12h15, o concílio então é suspenso e volta a se reunir então no dia 28 de novembro de 2025, às 19h30, na sede da Igreja Batista Vida em Cristo, em Junqueirópolis, São Paulo, onde foi reaberto para o culto de ordenação pastoral, tendo como preletor o pastor Renato Buzo. Eu, Gilson da Silva Sobral, secretário deste concílio, que a tudo assistir, lavro e confirmo a presente ata, que será assinada por mim e pelo presidente Renato Buzo. Encerra-se aqui o concílio examinatório de forma formal, conforme o protocolo e exigência da nossa ordem. Neste momento recebam o novo pastor Paulo Marques. Abençoe, viu? A honra e a glória é sempre do nosso Deus. Amém, igreja? Vamos fazer isso. Coloque-se de pé. Vamos cantar esse Deus maravilhoso. Por tua graça
Meus irmãos, chegou um momento que para mim é muito difícil. Vocês sabem que eu sou acostumado a falar, às vezes falo mais do que devo, mas estou aprendendo com a palavra de Deus a também ouvir mais. Eu gostaria de agradecer, irmãos, de coração, a todos vocês. A nossa igreja, nossa amada igreja, que a cada dia olha para Cristo Jesus, olha para nós e entendemos que somos nós que precisamos do Senhor. Aos meus amigos queridos, tanta gente amada, pessoas tão importantes na minha vida, irmãos que investiram tempo, investiram energia, até recursos, para que o Evangelho fosse pregado a mim um dia. Eu louvo muito a Deus pelo amor de Cristo Jesus, porque eu não sou merecedor de absolutamente nada, mas pela graça de Cristo, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele me buscou onde eu estava e como eu estava, e me trouxe para o seu reino. Irmãos, eu sou falho como todos, tenho meus medos, minhas lutas, mas uma coisa o Senhor me levantou, que é para testificar dessa graça e desse amor que um dia me alcançou. Eu sou muito grato a todos, a minha amada esposa, a minha família querida que está presente. Sabe que eu amo muito vocês, muito. Mas nunca se esqueçam que Cristo ama vocês muito mais do que a gente. Amada igreja, eu me proponho a cada dia caminhar junto com os irmãos, mas dando a honra e a glória sempre ao nosso Deus, e juntos louvando ao Senhor, cumprindo os mandamentos, cumprindo o ID, pregando a sua palavra, para que todo aquele a qual Deus aprove traga ao nosso meio. Deixo aqui a minha gratidão e o louvor e a glória toda ao nosso Deus. Amém. Vamos louvar esse Deus, só Ele é digno de toda adoração. Cante, louve ao Senhor.
Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça, meu irmão. Vamos falar com o Senhor novamente. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Deus, reconhecendo, Pai, a sua soberania em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos buscou, o Senhor nos resgatou, trouxe para dentro do seu reino, Pai. E nós estamos, Deus, nesse dia tão festivo, tão alegre, rendendo toda a honra, glória e todo louvor a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Obrigado, Deus, pela vida da sua igreja. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que é Tu, Senhor, quem a sustenta, é Tu, Senhor, quem a conduz nos seus caminhos, Pai. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos amigos pastores que aqui estiveram, Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um, Deus. Obrigado, Deus, pela vida de todos os convidados que aqui estiveram essa noite. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos familiares. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que é o Senhor quem trouxe todos até esse momento. Muito obrigado, Deus, porque um dia, Senhor, nós estaremos na Tua presença para Te louvar, Senhor, para Te engrandecer, Deus. Obrigado, Senhor. E até lá, Pai, nos sustente durante essa caminhada. Nós sabemos, Deus, que não é fácil. O Senhor mesmo disse que nós teríamos muitas aflições nesse mundo, mas o Senhor também garantiu para nós: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de poder Te servir. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Seu Santo Espírito sejam com todos vós. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela sua presença. Pastores, que Deus abençoe a cada um de forma especial. Vocês são muito queridões por mim, vocês sabem disso. Família, muito obrigado. Importante vocês estarem aqui. Muito importante. E igreja amada, esse é mais um dia na nossa caminhada rumo à glória eterna. E até lá, todo aquele que Deus colocar no meio do seu caminho, que Cristo seja visto através da minha e da sua vida, e que o Evangelho seja pregado, e todo aquele que Deus aprove, traga ao nosso meio. Amém? Deus abençoe a todos. E não vá embora. Lá embaixo, na área de convivência da igreja, nós temos uma recepção para todos. E curtam uma noite. Hoje é uma noite de festa para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus.